Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade, com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais, que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular a você que nos assiste a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu recebo o coordenador estadual do Direita Minas, Nicolas Ferreira, que vai conversar com a gente sobre a atuação do jovem cristão na política. Olá, Nicolas. É um prazer receber você aqui no nosso Conexão GAP para falar com os nossos jovens, né, de atuação política. Você com apenas 23 anos já pode se considerar aí um ativista político, uma pessoa engajada. E eu quero começar te perguntando, né, o que fez você, com essa idade, já se envolver tanto, né, nas questões políticas, de forma a influenciar, né, o rumo da política do nosso país? Acredito que a palavra seja inconformismo. Vejo que eu ficava realmente inconformado com as questões que aconteciam dentro da minha sala de aula, no governo, quando a gente percebia, né, os debates presidenciais, políticos, e via que dentro da minha sala de aula eu realmente estava sendo suprimido, né, por ser de direita, por ser conservador e ter posições, né, políticas ao contrário, por exemplo, do professor e da escola. Então eu realmente ficava inconformado com a situação e vi que algo precisava, né, ser mudado mesmo, né? Então, a partir de então, né, entrei ao Movimento Direita Minas, né, fundado pelo hoje deputado Cabo Júnior Amaral. E a partir de então, né, tenho me envolvido com essas questões e principalmente dentro da questão, né, estudantil e doutrinária dentro das escolas. Você falou do espaço universitário, né, que você ficava inconformado, foi a primeira palavra que você utilizou. Mas por que, Nicolas? Como que o que você encontrou nas universidades, o ambiente, né, a discussão política, como as coisas são tratadas ali, até a abordagem dos professores, como que isso funciona na prática, a partir da sua experiência? Eu estudei na PUC durante 5 anos, sou formado em Direito, e durante esses 5 anos eu pude perceber que para você sofrer preconceito hoje, basta dizer que você é cristão ou que você é de direita, né? Você vai sofrer preconceito para o resto da sua graduação. Eu percebi um ambiente incrivelmente hostil a essas posições, né? Então, se você é contrário ao aborto, se você é a favor do armamento civil, se você é contrário, né, que matem crianças dentro do ventre, se você é a favor da família tradicional, você vai sofrer represálias dentro da sala de aula. E isso, né, é devido a grande domínio, né, da esquerda dentro das universidades. Infelizmente, o estudante ele entra na universidade achando que o professor ele tem a verdade absoluta e quando ele se adentra ali, né, dentro da sala de aula, o professor, pela sua posição hierárquica, ele acaba manipulando mesmo as mentes, né, de todos os alunos, fazendo com que haja somente um pensamento dentro da sala de aula, né? A universidade, infelizmente, hoje deixou de ser um campo de produção de conhecimento para ser reprodução de conhecimento. Isso tanto você fala da parte dos professores no ensino, quanto dos alunos, os DAs, DCEs da vida, como que você encontrou isso no meio universitário? É engraçado porque de norte ao sul, leste a oeste do Brasil, você vai ver que os DCEs têm uma característica muito peculiar, né? São locais realmente que são tomados, né, pela esquerda, são pichados, né, pessoas utilizando drogas lá dentro, porque eles utilizam esse espaço para poder divulgar, disseminar o pensamento mesmo revolucionário, né, da esquerda progressista. Então os DAs, né, e os DCEs são os diretórios, né, centrais dos estudantes e o diretório acadêmico são feitos mesmo para isso, para financiar, né, palestras que só, né, eles falam geralmente que é debate, né, não vamos debater, e aí eles levam somente eles levam 3 pessoas, né, e falam como se fosse um debate, mas na verdade são 2 pensamentos completamente iguais, um à esquerda, mas o outro mais à esquerda, é sempre assim. Historicamente nós vemos muita ligação, né, dos movimentos estudantis no Brasil
com a esquerda. Então, que perspectiva você vê, né, dentro do ambiente universitário para um crescimento de estudantes também de direita? Isso, como você falou, não faz o menor sentido no ambiente universitário, que é um ambiente de construção, né, de debates, promover debates que, como você mesmo citou, né, da esquerda e o mais esquerda ainda. A gente precisa de confronto de ideias. É saudável isso acontecer no ambiente universitário. Mas como que você vê esse potencial crescimento de estudantes também com uma orientação de direita no universitário? Olha, vejo que está crescendo o movimento de jovens que são cristãos, que são de direita, dentro das universidades, dentro, né, do ambiente estudantil, porque vejo que, né, a direita, ela nasceu, ela é um bebê ainda, está engatinhando, né, a esquerda desde 1960 tem feito um trabalho incessante, né, dentro do Brasil para poder cooptar mesmo a mente. Então nós vivemos hoje numa guerra cultural, só que é uma guerra assimétrica, né, eles têm tudo e nós não temos nada. Então nós temos que trabalhar muito ainda, né, nesse aspecto. Quando eu me coloquei dentro da sala como uma pessoa cristã, como uma pessoa de direita, foi realmente para poder influenciar outras pessoas. Fui ridicularizado, sofri bastante preconceito mesmo por ser cristão. O professor meu já chegou a falar que Jesus era canibal, de que por causa da Santa Ceia, por exemplo, né, já chegaram a falar, né, que é uma escolha da mulher, né, a questão do aborto, sendo que, né, eu trazia várias questões, né, biológicas, né, do corpo, inclusive, com relação ao ativismo, né, LGBT, né, que é completamente diferente dos homossexuais, mas que eles utilizam, né, essa pauta para a pauta deles. Então, infelizmente, hoje a esquerda utiliza as pessoas completamente descartável, né? Se você é pela causa, tudo bem. Se não, você é descartável. Então, as pessoas têm visto isso, têm criado uma conscientização com relação a isso. Então, quanto mais pessoas tiverem coragem, né? Assim como eu tive dentro da minha sala de aula, realmente, né, aquela guerra mesmo dos 300, né? 300 contra o exército de Xerxes inteiro, né? A gente consegue influenciar outras pessoas e assim tem feito. Tem visto um crescimento muito bom de pessoas dentro das universidades, tomando também essa posição, assim como eu tive. Você considera que hoje o nível de atuação, né, de influência do jovem cristão na política, você considera como satisfatório ou não? Como que você avalia o jovem cristão, né, na política do nosso país? Olha, vou ser franco e vou citar Martin Luther King, né? Ele disse, olha, o comunismo só existe hoje porque o cristianismo não tem sido suficientemente cristão. Eu vejo que os cristãos hoje têm se levantado, muitas pessoas sim, mas eu vejo que está muito ainda a desejar. Em termos de conhecimento, em termos a guerra que é feita na mente, né? Hoje tem uma pesquisa que mais de 70% dos cristãos que entram na universidade deixam sua fé. Então, ou seja, algo está acontecendo. Os nossos jovens estão sendo formados por quem? Quem são as nossas referências dentro do cristianismo? Né? Será que nós não estamos perdendo tanto tempo com outras coisas e deixando de fato, né, o nosso crescimento intelectual de lado? Né? Nós somos um ser tricotômico, ou seja, nós somos corpo, alma e espírito. Nós alimentamos, né, o nosso espírito lendo a Bíblia, jejuando, orando. Nós alimentamos o nosso corpo comendo. Né? Os cristãos são muito bons disso, né? Domingo à noite, quem eu diga. Mas, e a nossa alma? A nossa alma tem sido deixada de lado. Então, enquanto nós não fortalecemos, né, a nossa alma, nós vamos perder esse campo de batalha dentro das universidades. Como você enxerga, Nicolas, que as igrejas, o que as igrejas podem fazer efetivamente para, primeiro, despertar nesse jovem cristão para atuar na política e, segundo, para qualificar, né, para ser uma atuação focada, consistente, para realmente gerar transformação? Olha, eu vejo que não há crescimento sem confronto. Eu acho que os cristãos hoje, em primeiro lugar, eles precisam ler a Bíblia. Vejo que cristão realmente está lendo muito pouco. O próprio brasileiro, ele lê em média 3 livros ao ano. Então nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos nos munir mesmo, né? Como a Bíblia diz, olha, em Efésios diz que o inimigo ele tem artimanhas. E a gente, infelizmente, acha que a gente luta contra o inimigo que não quer nos destruir. E da mesma forma como Cristo, ele utiliza pessoas para o reino dele, o diabo, ele utiliza pessoas também, né, para o reinado dele, podemos dizer assim, né? Ele não é rei, mas pro império dele, exatamente, pro império das trevas. Então eu vejo que nós temos mesmo que nos munir de conhecimento, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, né? Como eu disse, o William Lane Craig, né, quem tem a oportunidade, né, conheçam esse teólogo, que ele diz, olha, os cristãos precisam, ele disse isso recentemente, inclusive, que os cristãos brasileiros precisam de menos emoção e mais razão. Ou seja, eu sei que nós precisamos, sim, claro, ser fervorosos no espírito, como a Bíblia manda, mas também nós precisamos prestar um culto racional a Cristo.
Quem são os seus referenciais na política, Nicolas? Olha, o meu grande referencial, que eu vejo que conseguiu deixar meus professores loucos, meus professores atônitos, foi Jair Messias Bolsonaro, nosso atual presidente. Ele conseguiu realmente sozinho, né, um exército de um homem levantar muitas pessoas, tem feito um trabalho incrível, né, a ministra, né, Damares não chegou lá sozinha, né, foi por indicação dele, Paulo Guedes, ministro Sérgio Moro, são pessoas capacitadas, né, pessoas realmente que têm feito um ótimo trabalho no governo, mas em termos, né, tirando um pouco do Brasil, né, eu vejo que Martin Luther King, um pastor, né, batista, que conseguiu ali lutar, né, de um modo completamente diferente, né, de Malcolm X, que era uma parte muito mais, né, da esquerda progressista e batalhadora com armas. Ele conseguiu realmente enfrentar, né, o racismo nos Estados Unidos através não somente do diálogo, mas através de um ativismo político sério, né, levando a verdade na frente. Eu vejo que esses dois são pessoas que me inspiram, né, em termos de político, né, digamos assim, políticos mesmo, mas eu vejo que em termos filosóficos também tem outras pessoas, né, como Roger Scruton, né, um filósofo incrível que fala sobre a importância da beleza. Várias pessoas, né, nesse âmbito que eu leio, né, a Ana Caroline Campagnolo. Posso pegar aqui o livro? Claro, claro, por favor. A Ana Caroline Campagnolo, ela tem esse livro chamado Feminismo, Perversão e Subversão. Ela é uma deputada hoje estadual por Santa Catarina, uma pessoa sensacional, cristã também, que tem, né, batalhado contra, né, a questão do feminismo. Infelizmente, o feminismo tem entrado muito dentro das nossas igrejas. É algo latente, né, que a gente tem que mesmo combater isso. Há um pastor, né, muito que combate, né, essa questão, é o pastor Anderson Silva, não sei se você conhece, que ele fala, né, que infelizmente, né, o feminismo ele é um band-aid para um câncer, né? Pessoas são cooptadas ali para um movimento que realmente não representa as mulheres. Infelizmente tem sido contrários, né, ao próprio cristianismo. A gente tem que combater isso. E um outro, claro, não poderia citar, né, é o C.S. Lewis, né, Cristianismo Puro e Simples, né? Costumo dizer que isso aqui é a Bíblia parte 2, né, que esse livro aqui realmente é muito bom. C.S. Lewis, né, que já chegou, né, a ser ateu, mas, né, se converteu aos caminhos do Senhor, e ele é um referencial assim de ponta para mim. Quantos livros, né, que ele tem, assim, então, são sensacionais. Sensacionais. O que o Nicolas está falando sobre esse autor, né, eu incentivo a todos que puderem ler, né, os livros do C.S. Lewis, são sensacionais e fazem com que nós possamos ter uma perspectiva de cristianismo um pouco diferente do que muitas vezes nós estamos acostumados a vivenciar. E o feminismo é uma pauta que eu chamo a atenção do nosso telespectador, porque realmente, Nicolas, as igrejas estão sendo tomadas como se o feminismo ele fosse algo realmente cristão, de valorização da mulher. E, na verdade, não existe nada de valorização da mulher. E materiais como esses, né, são muito importantes para que a igreja tenha uma consciência realmente daquilo que está entrando. Né? O apóstolo Paulo o tempo todo fala de heresias que estavam entrando na igreja naquele período, e hoje elas entram disfarçadas muitas vezes de uma maneira que as pessoas talvez não percebam que aquilo é algo totalmente antibíblico, e abraçam. Sim. Por isso nós precisamos de materiais, de pessoas, referências para nos capacitar. Quais são os conselhos que você daria para o jovem cristão hoje, que hoje não se interessa por política, não tem o menor interesse, fala que isso é coisa desse mundo e que a minha pátria é o céu, mas o que você entende, o que você poderia indicar para essas pessoas? Olha, vou retomar um pouco a história com relação a Jesus Cristo, né, quando ele foi crucificado, né, o que Pilatos fez? Pilatos fez, olha, não vou me envolver com isso, fique para vocês, vou lavar as minhas mãos. Pilatos tentou tomar uma posição de neutralidade impossível com relação a Cristo, e o que resultou na condenação de inocente. Então, todas as vezes, né, que você, cristão, não toma a posição devida, né, dentro da sala de aula, dentro das universidades, você está condenando a Cristo. Né? Calvino diz o seguinte, olha, eu seria um cachorro, né, quando ele vê seu dono sendo atacado, ele late.
né? Eu seria um covarde por ver a verdade sendo atacada e eu me manter em silêncio. Então a dica, né, que eu dou para vocês, cristãos, está passando, né, por doutrinação dentro da sala de aula, né, está passando por represálias, né, por ser cristão, sendo ridicularizado. Eu peço que você ore e mantenha, né, nos seus estudos, para que realmente a gente consiga, né, combater isso dentro das salas e combater mesmo um bom combate. Eu acho que Cristo, ele morreu por nós, né, carregou uma cruz tão pesada, né, por nós. Ele morreu, foi o único ser que morreu por nós e nós não valorizamos isso, né? Poxa, eu seria um covarde, né, de ver Cristo sendo atacado dentro da minha sala de aula e eu me manter em silêncio. Então eu vejo que essa é a dica que eu dou: ore, né, seja estudioso, seja corajoso, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem. Você faz parte, Nicolas, de um movimento, né, do Direita Minas. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco, explicasse o que é o Direita Minas, né, as pessoas que querem conhecer mais do Direita Minas, onde elas podem recorrer. Queria que você falasse um pouco isso para o nosso telespectador. O Direita Minas é um movimento conservador, né? Ele foi fundado pelo Júnior Amaral, né? Cabo Júnior Amaral, hoje deputado federal, e foi formado mesmo para tomar a retomada dos espaços culturais. Então hoje, como eu disse, nós temos uma guerra cultural e nós estamos retomando esses espaços. O Direita Minas, ele atua não somente, né, na internet, como também, né, nas ruas. A gente já fez várias movimentações, né, vários ativismos, né, dentro daqui de Belo Horizonte. O primeiro, né, que a gente fez foi em apoio ao Jair Bolsonaro, né? Anteriormente eu conheci o Cabo Júnior Amaral, o deputado Cabo Júnior Amaral, indo para Brasília no impeachment da Dilma Rousseff, né? Como o Rodolfo Abrantes falou, né, foi retirado um trono de iniquidade. Eu gostei do jeito que ele falou sobre isso. Então a gente foi lá, né, nós fizemos a nossa parte e desde então a gente tem trabalhado, né, com relação a isso, tanto nas redes sociais, né, quanto, né, na rua também, um ativismo mais severo, digamos assim. Então, para quem quer conhecer, né, a Direita Minas, pode entrar, né, nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram. Nós temos lá, né, uma incessante, né, postagens, né, para levar informação. Nós também nos encontramos uma vez no mês no CRJ, que é o Centro de Referência da Juventude aqui em BH, para gerar palestras, né, para ter ali um momento de estudo. Então, nós temos mesmo esse foco. A Direita Minas é para retomar os espaços culturais. E nesses espaços, como lá no CRJ, as pessoas podem participar? Vocês, nas redes sociais, vocês divulgam esses eventos e as pessoas podem... Sim, nós divulgamos esses eventos, essas palestras. Se inscrever ou basta a pessoa comparecer? Não, basta a pessoa comparecer. A gente divulga, né, o local, a gente divulga o horário e é sempre no CRJ, mas também tem outras palestras, né, que a gente faz e a gente sempre está divulgando. Nicolas, muito obrigado, né, pela sua presença, pela sua contribuição. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco nós estamos de volta com mais Conexão GAP. Não saia daí. Estamos de volta com Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente mais uma vez é o integrante do GAP, o Washington Portugal, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Meu amigo Washington, seja bem-vindo novamente ao Conexão GAP. E qual é a pergunta do nosso telespectador? Olá, Carlos. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E a nossa pergunta de hoje vem daqui mesmo, de Belo Horizonte, e quem mandou foi o Adson Almeida. E o Adson pergunta: visto que a política é uma ciência ligada à organização, direção e administração, como o jovem cristão pode atuar na política? Bom, Adson, como é gratificante poder esclarecer sua pergunta. Então, existem diversos níveis de participação na política. Quando votamos nas eleições, por exemplo, participamos de um ato político. Quando saímos nas ruas para lutar pelos direitos, também estamos atuando na política. Quando participamos de um movimento em nosso bairro contra a dengue, ou mesmo discutimos para decidir como realizar um determinado evento cultural, estamos fazendo política. Todas essas ações irão colaborar para resolver problemas da comunidade e elas podem mudar a realidade da população. Dessa maneira, Adson, a política não está ligada apenas a partidos políticos, mas como nos relacionamos com a sociedade, e isso envolve dialogar, negociar, cumprir deveres em favor de um bem comum. E não tem nada melhor para fazer isso possuindo o caráter de Cristo.
Portanto, o jovem cristão pode atuar de diversas maneiras na política e sempre deve fazer isso da melhor maneira possível. Então é isso. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, @gap.nec, enviar um direct para a gente com a sua pergunta acompanhada da hashtag GAPResponde. Até mais! Washington, muito obrigado por mais uma vez participar do nosso quadro GAP Responde. E como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a nossa dica GAP do dia. E quem vai dar a dica de hoje para a gente é a integrante do GAP, Ana Luísa Guimarães. É com você, Ana. Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso quadro Dica GAP. Este espaço que traz para você diversas dicas de livros, cursos, palestras, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar na caminhada cristã e cidadã. E a dica GAP de hoje é o programa Estágio Visita de curta duração oferecido pela Câmara dos Deputados. A Casa Legislativa oferece desde 2003 o programa Estágio Visita. Ele possibilita a universitários de todo o país o acesso a conhecimentos relacionados ao funcionamento da Câmara dos Deputados e a sua forma de atuação, incentivando a participação democrática e o exercício da cidadania. Durante 5 dias, universitários participam de palestras, debates, visitas e vivências que proporcionarão o desenvolvimento de conhecimento sobre democracia e o papel do legislativo. A programação é focada no protagonismo do estudante e o objetivo é despertar nesse estudante um novo olhar sobre o legislativo e também sobre a sua participação como cidadão. Ficou interessado? Então acesse www.escolavirtualdecidadania.câmara.leg.br. Faça a busca sobre o programa Estágio Visita de curta duração e confira todas as informações sobre como participar. Espero que tenha gostado da Dica GAP de hoje. Até mais! Valeu, Ana. Obrigado pela participação e pela dica. E agora eu quero fazer uma reflexão sobre a passagem bíblica de 2 Coríntios 3:3, que diz assim: porque já é manifesto o que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Comecemos a nossa reflexão sobre a entrada da Era Moderna, mais ou menos datada lá do final do século XV. Vejam que nesse tempo, mesmo com o crescimento do iluminismo e depois a Revolução Industrial e tantos outros eventos em andamento, houve também um grande avivamento da igreja. Verificamos historicamente que um dos movimentos que contribuíram para uma nova ordem social, política e econômica foi a Reforma Protestante. A igreja estava morta, totalmente vendida ao movimento religioso que se assumia como acima das pessoas e das circunstâncias. Foi um tempo em que Lutero e outros reformadores convidaram a população a refletirem sobre a sua própria existência, no sentido de se verem como pecadores, filhos e servos do grande eu sou. Com isso, foi dada a reabertura ao desenvolvimento crítico e racional da própria comunhão com o Eterno. É comum olharmos para o tempo histórico e apontarmos o passado como uma era melhor. Por exemplo, classificando as pessoas como mais honestas, educadas e menos corruptas do que no presente. Já aconteceu isso com você? Independente das comparações serem verdade ou não, é necessário que afirmemos nossa vida nesse tempo, de forma a marcá-la com o melhor de nós. E o nosso melhor se chama Jesus Cristo. Foi assim na época de Moisés, que foi no seu tempo a resposta de Deus para a libertação do povo de Israel. Davi e suas inúmeras batalhas para proteger o povo de Israel, profetas como Isaías, Jeremias, Oséias, trazendo palavras de confronto e arrependimento. O próprio Jesus cumprindo o que perfeitamente foi planejado na eternidade, a nossa reconciliação com o Pai.
Você tem noção que a sua vida foi planejada na eternidade e que não era lá para 1890, mas para 2019, 2020, para agora? Eu tenho uma única vida e preciso honrá-la na terra em amor ao Senhor. Cada homem e mulher de Deus nascem no tempo certo. Todos os tempos têm os seus desafios e vantagens, mas em todos os tempos nos é dada a oportunidade de carregarmos a nossa cruz e expandirmos o reino de Deus. Não se distraia. O Senhor nos convidou para sermos o alívio, cartas vivas, a resposta, o oásis, o socorro. Sim, Cristo em nós, a esperança da glória. Ora, se Ele habita em seus filhos e Ele é a luz, o sal, o refúgio, a sabedoria, o médico, o psicólogo, então Ele nos enche de sua essência pura para sermos tudo isso e muito mais ao próximo. Espero que você possa ser edificado por essa mensagem. Nos vemos na semana que vem. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.